Diz assim o texto da Sagrada Escritura: Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou o que o envia. E quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste momento. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: O eu sou, diga isso, o eu sou, é isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Pai, é debaixo dessa palavra, Senhor, é debaixo desse manto de fé que nós nos colocamos e pedimos aqui, Senhor, graça para ministrar a Tua palavra. Senhor, unção do Teu Espírito, a unção nos capacita para que algemas sejam quebradas, meu Deus, para que pessoas sejam libertas, vidas sejam salvas e que para que o Teu santo nome seja glorificado mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, rica oportunidade de poder pregar a Tua palavra, Senhor, pois eu sei que o Senhor tem um propósito nessa noite na vida das pessoas que estão nos assistindo, pessoas que nesse momento, Pai, estão enfrentando grandes desafios, grandes lutas, pessoas, Senhor, que nesse momento estão lutando contra seus medos, mas muitas dessas pessoas não têm prevalecido. Eu sei que o Teu Espírito Santo nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza. Então fala ao Teu povo, ao coração do Teu povo, através do Teu servo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, baseado nesse texto de Êxodo capítulo 3, do versículo 10 ao 14, eu quero pregar sobre um tema: a crise revela o propósito. A crise revela o propósito. Por que eu escolhi esse tema? Porque hoje a gente vive um momento muito complicado e é verdade que as crises, elas vão sempre existir. As lutas, as dificuldades, as adversidades vão sempre existir. Então, eu quero falar nessa noite com vocês sobre as crises. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as crises são necessárias. Por quê? Porque elas vão nos tirar da zona de conforto. As crises nos tiram da zona de conforto. Muitas crises nos ensinam muitas vezes e nos fazem descobrir em nós habilidades que, se não fossem as crises, nós nunca saberíamos que possuíamos. É claro que depende da forma que nós encaramos essas crises. É claro que depende da forma como nós nos comportamos diante das crises. Tem um ditado que diz que enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Essa é uma forma interessante de ver como existem duas formas de se interpretar a crise. Muitas pessoas, em meio às suas crises, pensam que vão morrer, pensam que vão ser destruídas, pensam que vão falir, pensam que o casamento vai acabar, pensam que Deus esqueceu delas, pensa que Deus está com raiva delas. Muitas pessoas, em meio à crise, têm uma interpretação errônea daquilo que Deus está querendo fazer no meio daquela situação. Na verdade, queridos, a crise, ela vai nos revelar três coisas. A primeira é: quem nós somos? Quem é você no meio da crise? Como você se comporta no meio da crise? A quem você recorre no meio da crise? A segunda é: como enfrentamos nossos desafios? Como nós enfrentamos nossos desafios? Porque existem desafios que às vezes exigem da gente muito preparo. Existem desafios que exigem da gente às vezes esforço. Existem muitos desafios que exigem da gente capacitação, busca, conhecimento, crescimento. Então não adianta às vezes virem os desafios se você não está preparado para enfrentá-los, né? A terceira coisa que os desafios nos ensinam é que por trás de toda crise existe uma oportunidade. Por trás de toda crise existe uma grande oportunidade. Agora, como é que você tem se comportado diante dessa crise?
A gente está vivendo um momento complicado, a gente está vivendo um momento onde essa pandemia tem feito com que as pessoas tenham, sabe, se enclausurado de uma forma tal, né, não dentro apenas das suas casas, que isso é até uma forma de segurança, mas numa prisão na alma, a ponto, sabe, de deixarem de viver aquilo que Deus tem para ela. Muitas pessoas deixaram de sonhar seus sonhos, porque elas estão com tanto medo de morrer, com tanto medo que vai acontecer daqui para frente, que essas pessoas se comportam dessa forma. A gente teve um bate-bola cedo, antes de começar o nosso culto. Nós tivemos um momento onde a gente, no nosso pré-culto, eu e o Robinho abordamos o tema fé ou medo, né? Como você reage diante dessa situação? Sabe por quê? Porque desafios, ele vai provar quem nós somos, ele vai testar o nosso comportamento, ele vai, sabe, mexer com as nossas emoções, e dependendo desses desafios, quem não estiver preparado vai ficar para trás. Agora entenda uma coisa muito importante, porque diante dos desafios, diante dos problemas, Deus, ele tem uma mania de esconder no meio dos problemas, esconder os problemas, embrulhar os problemas com as dificuldades, os desafios, sabe, com um embrulho que a gente não consegue discernir direito o que é. Por exemplo, vem desafios embrulhado com um embrulho chamado problema. Desafios e oportunidades que vem embrulhado com um papel chamado problema. Então, se a pessoa sabe que está dentro de um desafio, ela não está preparada para aquilo, ela não se preparou para aquilo, ela está com medo, sabendo que o embrulho já reflete, já demonstra que ali tem um problema, muitas pessoas, infelizmente, não vão abrir, muitas pessoas não vão usufruir daquela oportunidade. Infelizmente, muitos vão olhar para a embalagem e não vão querer abrir. O texto que nós lemos, queridos, fala de um homem chamado Moisés. Um homem chamado Moisés, que foi levantado por Deus num tempo muito difícil, num tempo de crise. A Bíblia vem falando que desde Abraão, Isaac, Jacó, que depois vieram as 12 tribos, que chegou até José, que José foi para o Egito, e José governou lá no Egito. Mas só que a Bíblia diz também, lá em Êxodo, no capítulo 1, que reinou um rei que não conhecia José. A Bíblia diz que quando esse rei, ele vai reinar, ele não conhece José. E aí, vai passando todas as gerações. Agora você imagina, passou tempo suficiente para que esquecesse de alguém tão relevante como José. Não somente de José, mas de toda a sua geração. Eles esquecem de José. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele faraó que reina, ele vai dominar sobre o povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, quanto mais eles cresciam, mais faraó ficava com medo, porque ele dizia, olha, esse povo é um povo que se multiplica muito rápido, esse povo é um povo forte, se nós não tomarmos cuidado, esse povo pode crescer, e esse povo pode se levantar contra nós, e pode fugir. Então, faraó, pensando que ele deveria aumentar o trabalho, para que eles não pensassem, não tivessem tempo, sabe, tempo suficiente para pensar. Já ouviu aquele ditado, diz que mente vazia é a oficina do diabo? Então o faraó pensou assim, olha, se a gente aumentar o trabalho deles, eles não vão querer fugir daqui. Só que faraó percebe que quanto mais aumenta o trabalho, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais faraó oprime, mais o povo de Deus cresce. Sabe por quê? Porque crente é assim. Crente é assim, quanto mais bate no crente, mais ele cresce. O crente é assim, o servo de Deus é assim, quanto mais é oprimido, mais ele cresce. Então, o que aconteceu? Naquele momento, faraó percebeu que só havia uma forma de impedir que um plano de Deus fosse realizado. Agora eu te pergunto, pode alguém frustrar algum plano de Deus? Pode alguém impedir algum sonho de Deus? Porque Isaías disse que quando Deus vai agir, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Mas faraó tentou isso. Como que ele tentou? Ele começou a falar com as parteiras egípcias que começassem a matar os meninos. Ele disse, olha, a partir de agora, todo menino que nascer do povo hebreu, ele deve ser morto. Todo menino que nascer do povo hebreu deve ser morto, só vão sobreviver as meninas. Não sabia faraó que ali naquele momento vinha um grande problema para ele, mas vinha uma grande solução para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus chega em um determinado momento que ele ouve o clamor do seu povo.
Ele ouve o clamor do seu povo. A Bíblia diz que o clamor do povo, o sofrimento do povo, chega diante de Deus, e Deus resolve cumprir aquilo que ele havia dito a Abraão, a Isaac e Jacó, que aquele povo, ele entraria na terra que Deus havia prometido. Mas aquele povo, ele ainda teria que passar por muitos problemas, enfrentar muitos desafios. Aquele povo deveria enfrentar muitas crises. Você já pensou, você já parou para pensar que quantas crises nós já enfrentamos para chegar até onde a gente está hoje? Que se não fosse Deus, se não fossem os planos de Deus na nossa vida, se não fossem os propósitos de Deus, nós nem estaríamos mais aqui. A Bíblia diz, lá no capítulo 2, que um dia um casal de levitas, da tribo de Levi, tem filhos, tem um filho, e um desses filhos é Moisés. Ele vai nascer, a Bíblia diz aqui que Moisés, ele nasce, e quando ele nasce, Moisés, ele nasce no meio daquela confusão, no meio daquela crise, quando o faraó estava querendo matar ali os meninos do povo hebreu. E aí a Bíblia diz que quando a mãe de Moisés deu à luz naquele menino, aquele menino era um menino bonito, ela escondeu, Felipe, porque o menino corria perigo, e o menino era muito bonito. Então ela vai esconder o menino, vai colocar ele num junco, num cestinho de junco, e vai colocar aquele menino lá dentro, e vai jogar ele dentro do rio Nilo. Escondeu o menino. Era necessário esconder o menino. E aí às vezes eu fico pensando que quantas e quantas vezes eu não reclamei de Deus, não reclamei para Deus. Por que demorava tanto a acontecer algumas coisas comigo? Por que demorava tanto? Às vezes era tão rápido na vida do fulano, era rápido na vida do cicrano, era rápido na vida do beltrano, mas na vida demorava tanto, na minha vida demorava tanto. E Deus começou a me mostrar: meu filho, eu estou só te escondendo para te apresentar no tempo certo. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o tempo de Deus te apresentar está chegando. Talvez você esteja reclamando do tempo que você tem esperado para que se cumpra o propósito de Deus pela tua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está só te poupando, Deus está te preparando para o teu crescimento, porque Deus vai te apresentar, Deus vai te mostrar para que foi que Ele te trouxe para essa terra. Deus está só te preparando. Nesse momento é o momento onde Deus está te escondendo, está te poupando, mas fica tranquilo, porque Deus vai estar já te apresentando em nome de Jesus. Apresentando, Deus está querendo apresentar Moisés. O menino é jogado no Nilo, ele vai ser jogado no Nilo, e aí, todo mundo que conhece um pouquinho de história sabe que é do Nilo que vinha a vida, era do Nilo que vinha a alimentação, os peixes, era do Nilo que vinha água para se banhar, era do Nilo que vinha água para beber. Então o rio Nilo é considerado um rio sagrado. É de lá que vai ser tirado o menino, no momento em que havia uma perseguição. Faraó, ele não podia ter filhos, a única filha que Faraó tinha era estéril. Então o faraó precisava de alguém que fosse seu sucessor no reino. A Bíblia diz que o menino vai descendo naquele cestinho de junco, dentro do rio Nilo, no momento em que a filha de Faraó estava tomando banho. Olha como foi providencial, olha como se cumpre os planos de Deus. No momento certo, Deus coloca a pessoa certa, no lugar certo, com a pessoa certa, e as coisas acontecem. Você não pegou não? Deixa eu te dizer, no momento certo, Deus coloca a pessoa certa, com as pessoas certas, e as coisas vão começar a dar certo. Ainda esse ano, Deus vai te apresentar as pessoas certas para que você chegue no lugar certo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó se banhava, vem descendo aquele cestinho de junco, vem descendo naquele cestinho de junco uma criança, e aí a Bíblia diz que quando ela vê, ela pede para que traga para ela. No momento que ela pega o menino, ela olha e ela sabe que não é um egípcio. Ela poderia muito bem ter dito: não quero, isso aqui é egípcio, isso aqui não é egípcio, é hebreu. Mas ela vai olhar e vai reconhecer que o menino era hebreu. Só que como ela era estéril, o menino é retirado do rio, o rio Nilo é sagrado. Ela pensou: olha, isso aqui é uma provisão de Deus para dar continuidade ao trono do meu pai. Ela vai pegar o menino e vai resolver criar o menino. Agora interessante é que quando ela chama as suas servas que davam banho nela naquela hora, ela diz: olha, esse menino não é o menino hebreu. Então
nós precisamos de alguém que cuide desse menino. Ela vai dizer: chame alguém para cuidar desse menino. E aí suas servas foram lá e chamaram a irmã de Moisés, a mãe de Moisés, e Moisés foi criado, foi alimentado, amamentado pela sua própria mãe, e a mãe de Moisés ainda foi sustentada, porque ela recebia para cuidar de Moisés. Chegou um tempo determinado, Moisés foi para dentro do palácio. Moisés foi para dentro do palácio, mas o palácio não era o lugar de Moisés. Mas Moisés permanece ali naquele palácio durante muito tempo, até chegar um determinado tempo onde Deus vai cumprir o propósito de Moisés. Mas Moisés, antes de cumprir esse propósito, Moisés vai enfrentar algumas situações, alguns momentos de crise, alguns momentos que faria com que Moisés, sem entender, saísse do conforto de onde ele estava. Moisés estava onde? Moisés estava no palácio. Mas Deus não queria Moisés no palácio. Deus queria Moisés no pasto. Deus não queria Moisés, sucedendo, sendo rei. Deus queria que Moisés fosse um libertador. É por isso que às vezes acontece algumas coisas na nossa vida e nós não conseguimos entender, porque nós nos planejamos, nós fazemos projetos, nós fazemos planos e muitas vezes não sai como aquilo que a gente havia planejado. Diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Moisés, já adulto, ele estava dentro do palácio e vai saindo, e um dia ele vê um egípcio agredindo um hebreu. Alguns estudiosos dizem que talvez fosse até Arão, seu irmão. Não se sabe nada a respeito disso, mas acontece que Moisés naquele momento vai defender aquele hebreu, e no momento em que ele defende aquele hebreu, ele vai matar um egípcio. Ali Moisés começa a viver momentos difíceis na sua vida, porque a vida dele vai mudar completamente. Depois ele vai passar por uma outra situação. Ele esconde o egípcio que ele havia matado, ele enterra, porque a gente tem essa capacidade de querer esconder aquilo que é errado. Eu já vi muita gente postando, já viu alguém postar alguma coisa errada, que sabe que vai incriminar, que sabe que vai trazer prejuízo para o caráter, para o caráter dela, para o nome dela? Então Moisés esconde, só que Moisés esconde e alguém vê. Qual é a lição que a gente tira? Que nem sempre aquilo que a gente tenta esconder, a gente consegue. Sempre tem alguém para ver aquilo que a gente faz de errado. É igual aquela história daquele camarada que gostava de fazer coisas erradas e escondia. Um dia ele matou um cara e deixou o cara com o dedo de fora, Felipe. Ele deixou o cara matou o cara, enterrou o cara e deixou o cara enterrado com o dedo de fora. Para acabar de completar, no dedo do cara tinha uma aliança. E descobriram aquilo que aquele homem tinha feito de errado. Quer dizer, não adianta a gente tentar esconder aquilo que é errado por muito tempo, porque uma hora ou outra Deus vai descobrir. Aí a Bíblia diz que numa outra situação, Moisés, ele vai passar e vai ver dois egípcios brigando e tal, e Moisés vai tentar entrar como juiz e pedir para que houvesse paz naquele momento, para que eles não brigassem. E um deles vai dizer assim: por acaso você vai entrar como juiz entre nós e vai fazer como fez com aquele outro egípcio? Você vai matar um de nós? Sabendo que eles sabiam o que havia acontecido, Moisés vai agora entrar no momento de crise, de confusão, e vai dizer: eu preciso sair daqui, porque senão o faraó vai mandar me matar. E aí ele vai aproveitar aquele momento de crise e vai sair para uma cidade chamada Midian. Olha só o que aconteceu com Moisés nesse momento. Ele vai até Midian. No momento que ele chega em Midian, a Bíblia diz que ele vai encontrar uma mulher que estava assentada à beira do poço. Ela era filha do sacerdote, e ela estava alimentando as ovelhas, dando de beber às ovelhas. E aí Moisés, agora nós estamos no capítulo 2, e aí Moisés vai se achegar naquele momento e vai ajudar aquela mulher a dar de beber às suas ovelhas. De repente ela vai embora e conta para o seu pai o que havia acontecido. No meio daquela crise, olha só, no meio daquela crise Moisés vai ser abençoado, porque o pai dela vai dizer assim para ela: e cadê esse homem? E aí ela vai dizer: olha, ele ficou por lá, então manda trazer ele aqui. Esse homem, ele se casou com a filha desse pastor, que era Jetro. Moisés vai se casar com Zípora, a filha dele. Então no meio da crise, Deus abençoou a vida de Moisés.
Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Ei, no meio dessa crise que você está enfrentando agora, no meio dessa luta que você está vivendo, no meio dessa dificuldade, dessa adversidade, Deus tem uma bênção sobrenatural para derramar sobre a tua vida. Deus tem uma bênção sobrenatural para derramar sobre o teu negócio, sobre a tua família, sobre a tua vida ministerial e sobre os teus sonhos. Em nome de Jesus eu quero profetizar que ainda nesse ano Deus vai concretizar aquilo que você tem pedido de Deus, através dessa bênção que Ele está derramando agora, em nome de Jesus. E aí, queridos, Moisés no meio da crise, casa, a Bíblia diz que ele tem um filho, naquele momento em que ele vai para a casa de seu sogro, e a Bíblia diz que Moisés agora está apacentando as ovelhas de seu povo. Moisés aproveitou toda aquela crise que ele vivia e investiu toda a sua força, ele investiu todo o seu tempo no cuidado de ovelhas e no cuidado da sua família. Onde é que você tem investido o teu tempo? Deixa eu te perguntar, onde é que você tem investido o teu tempo? No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, o que você tem feito? Onde é que você tem investido tempo? Existem pais por aí que trabalhavam tanto, que quando chegaram em casa, nessa pandemia para ficar com os filhos, Felipe, os filhos não reconheceram. Mãe, quem é esse homem que está aqui dentro de casa, que eu não sei? Meu filho, isso é o teu pai. Meu pai mesmo não conheço. Por quê? Porque não tinham tempo para a sua família. A pandemia possibilitou isso. Moisés, ele gastava tempo cuidando das ovelhas, fazendo a obra. Moisés gastava tempo cuidando da sua família. A Bíblia diz, no capítulo 3, que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, lá no deserto, lá no monte Horebe. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Moisés. Esse anjo vai aparecer a Moisés e vai ser algo tão forte. Essa experiência, a Bíblia diz que ele aparece para Moisés no meio de uma chama de fogo. No meio de uma chama de fogo. A Bíblia diz que o fogo ardia no meio da sarça, mas aquela sarça não se consumia. Então Moisés ele estava olhando para aquela sarça e não entendia naquela visão por que aquela sarça não se consumia. Ele ficou tão impressionado e pensou: por que essa sarça não se queima? Voltando para perto, o Senhor viu que Moisés se aproximasse. Moisés vai se achegando e Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando aí agora é santo. E Deus tem tanto zelo pela sua santidade, que Deus não permite que Moisés chegue com as suas sandálias até o lugar onde Deus aparece para ele naquela sarça. O que Deus estava dizendo para Moisés é: Moisés, olha, você não vai andar comigo, você não vai me conhecer e ter experiências comigo andando como você andava lá no Egito. Alguns estudiosos dizem que Moisés se aproxima de Deus, mas ainda havia uma lembrança do Egito. Nos pés de Moisés eram as sandálias. Deus fala para ele: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Não era porque o monte era santo, era porque Deus estava lá. Então Moisés vai tirar as suas sandálias. Alguns estudiosos ousados dizem que naquela sandália havia uma figura, havia uma imagem de um Deus chamado Deus Ra, o Deus Sol, que os egípcios cultuavam naquela época. Então Moisés vai se aproximar de Deus. Isso é tão interessante, queridos, porque até hoje os muçulmanos, quando vão entrar nas mesquitas, a primeira coisa que eles fazem é tirar as suas sandálias, se curvam para adorar a Deus. Então Moisés pensou: por que essa sarça não se consome? Por que essa visão é algo tão forte? Ele tenta se aproximar naquele momento e Deus impede. Moisés, você precisa tirar as suas sandálias. Não dá para andar com Deus do nosso jeito. Não dá para andar com Deus com o nosso orgulho. Não dá para andar com Deus querendo ser o que a gente não é. Não dá para andar com Deus querendo ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. Não dá para andar com Deus querendo ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Não dá para andar com Deus calçado com as sandálias dos outros. Se for para ser assim, é só você tirar a sandália e se aproximar de Deus, porque Deus vai revelar o propósito dele para você. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, vai se aproximar de mim? Tira essas sandálias. Aí a Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 6, diz que Deus disse: olha, eu sou o Deus de teu pai. Capítulo 3, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, e disse: de fato, eu tenho visto a opressão do meu povo lá no Egito, por causa dos seus feitores. Eu sei que eles estão sofrendo. Deus viu o sofrimento do povo, por isso eu desci para livrá-los.
das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para levar para uma terra vasta que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. E aí Deus ainda diz mais: o clamor dos israelitas chegou até mim, e eu tenho visto os egípcios os oprimirem. Agora no versículo Deus, onde a mensagem que a gente vai pregar está aqui, diz assim: Deus chamou Moisés e disse: agora vai você a Faraó. Agora presta bem atenção, querido. Deus disse para Moisés: vai você a Faraó. Já havia passado tanto tempo. Moisés agora, ele tinha passado tanto tempo. Dizem que ele passou 40 anos lá no Egito, depois ele vai passar mais 40 anos lá no deserto, aí ele vai para a sua missão. Será que Moisés teve tempo necessário para treinar aquilo que ele deveria, para lhe cumprir o propósito que Deus desejava? Agora, ele passou um tempo sendo treinado para ser rei, mas ele não era aquilo que Deus queria. Aí que existe e mora um grande problema, é a gente ser treinado, é a gente, buscar ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. Tem um ditado que diz assim, que ter sucesso fora do nosso propósito é fracassar naquilo que nós estamos fazendo. Embora você seja alguém bem sucedido, mas se você estiver fora do seu propósito, você não obteve sucesso, você fracassou. Moisés, ele vai entrar agora nessa missão, no meio dessa crise. Aí o texto diz que Moisés vai enfrentar agora um momento bem complicado. Vai entrar no momento da história onde o momento era complicado. Moisés tinha que vencer as suas crises do passado. Moisés tinha que resolver aquilo que aconteceu no passado. Moisés tinha que resolver as suas crises pessoais, crises existenciais. Quantas e quantas pessoas não têm sofrido até hoje porque não resolveram ainda o seu passado? Quantas e quantas pessoas não têm conseguido avançar e viver a vida abundante? Vida abundante começa aqui, vai até a eternidade. Tem gente que pensa que vida abundante só se vive lá no céu. Não, começa aqui, mas você não vai conseguir viver essa vida abundante se você não se livrar do teu passado e se você não conseguir resolver as suas crises interiores. Moisés, ele recebe esse chamado e Deus dizendo: olha, eu vi como o meu povo tem sofrido, Moisés, e eu escolhi você. Aí Moisés começa a entrar em outra crise, é aquela crise de não acreditar em si mesmo. É aquela crise que você passa todos os dias, e que eu já passei e passo algumas vezes, quando eu entro diante de alguns desafios, que muitas vezes eu penso que não é para mim, é Deus dizendo: olha, eu vou te colocar dentro desse desafio. Você vai ter que enfrentar algumas crises para que você chegue onde eu quero que você chegue, para que você alcance aquilo que eu quero que você alcance. Mas se você não acreditar em você mesmo, você não vai conseguir. Moisés não acreditava em si mesmo. Eu gosto muito de ver aquelas pessoas que têm autoconfiança, mas eu gosto muito de ver aquelas pessoas que confiam mais em Deus do que nas suas debilidades. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não posso, mas se o Senhor for comigo, eu aceito o desafio. Moisés disse: Senhor, eu não consigo, Senhor, mas por que o Senhor vai me escolher? Agora, deixa eu te falar uma coisa: se você não acredita nos seus sonhos, não espere que as outras pessoas acreditem, mesmo Deus tendo plantado isso no seu coração. É necessário que você acredite que Deus te chamou e que Deus é quem vai te dar as condições e os recursos necessários para que você cumpra essa missão. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado, depois de ter fugido, depois de ter fugido de Faraó, depois de ter fugido do Egito, a Bíblia diz que Deus, ele vai falar para Moisés: Moisés, vai lá, porque quem está te enviando sou eu. Agora, no lugar da autoconfiança, tinha que entrar o quê? A confiança do alto. A confiança do alto. Porque se Deus disse que está contigo, meu irmão, quem é que vai te vencer? Se Deus disse que vai contigo, quem é que vai te parar? Se Deus disse que te levantou, quem é que vai te derrubar? Se Deus disse que vai te usar, quem é que vai dizer que não? Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou te usar. E aí ele vai dizer: Senhor, quando eu me enfrentar, quando eu estiver de frente dos israelitas, quando eu for lá diante de Faraó no Egito, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou conseguir convencer de que o Senhor me chamou para essa missão. Senhor, eu não vou conseguir convencer de que o Senhor está comigo.
Senhor, como é que eu vou chamar esse povo? Como é que eu vou dizer para Faraó que ele tem que libertar esse povo para ir celebrar a Páscoa lá no meio do deserto? Senhor, porque o Senhor disse isso? Aí ele vai fazer algo interessante. Ele diz: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que direi? Aqui eu tiro uma lição muito interessante, querido. E eu tenho certeza que muitos de nós já vivemos isso. Deus está dizendo para a gente falar, mas às vezes a gente não acredita. Deus está dizendo para a gente fazer, mas às vezes a gente não dá credibilidade para a voz de Deus. Presta atenção, essa aqui é a lição de início de caminhada. A gente aprende quando a gente é criança, lá no jardim, na escola dominical, lá na escola de líderes. Existem 3 vozes que você vai ouvir: é a voz do diabo, a voz do homem e a voz de Deus. A voz do homem é aquela voz que está dentro de nós, às vezes, querendo nos fazer deixar passar aquilo que Deus tem para nós. E a voz do diabo é aquela que vai tentar nos convencer de que nós não somos capazes e de que Deus não está conosco. Agora, a voz de Deus é aquela que nos faz ter a certeza de que Deus está conosco. A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Quem é o teu conselheiro? É o teu líder de célula? É o teu discipulador? Porque o discipulado nesse momento é algo tão importante. O próprio Moisés tinha um discipulador, que era seu sogro. Depois Moisés vai discipular Josué e outros homens. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve e com quem nos instrui e quem nos instrui. Então presta atenção, Moisés, ele vai até o povo, ele vai dizer: o que eu direi para esse povo? E disse Deus a Moisés: o eu sou é isso, você vai dizer para os israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Dali para frente, queridos, dali para frente Moisés, ele vai aceitar aquele desafio. Moisés vai lutar contra as suas crises interiores, Moisés vai lutar contra as suas crises pessoais, e ele vai, ter novas experiências com Deus. Moisés, ele vai sair do plano dos homens, que era ser rei, viver dentro de um palácio, e vai agora cumprir o seu chamado, vivendo no deserto, cuidando de pessoas. Aí eu começo a entender que quando os nossos planos estão alinhados à vontade de Deus, eles dão certo. E quando os nossos planos não estão alinhados à vontade de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: esqueça. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero liberar uma palavra aqui de Deus sobre a tua vida. Olha, Deus está frustrando os teus planos nessa noite. Deus precisa frustrar alguns dos teus planos nessa noite. Misericórdia, gente, não fala isso. Deus precisa. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que os teus planos. Os pensamentos de Deus são mais elevados e mais altos que os nossos pensamentos. Talvez você queira fazer algo que Deus não quer que você faça. Aí é ir contra Deus, e contra Deus a gente não pode. Então, quando os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos estão alinhados à vontade de Deus, eles vão prevalecer. Caso contrário, eles não prevalecerão. Deus está frustrando os teus planos nesse momento, sabe para quê? Para cumprir os planos e os propósitos dele na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Deixa Deus frustrar. Deixa Deus frustrar. Mas eu estava gostando tanto. Mas estava tão bom. Mas estava me dando bons resultados, mas não eram os planos de Deus. Então Deus, ele não está te tirando nada que vai te fazer sofrer, ele está te poupando de um sofrimento maior. Posso ouvir um amém? Amém? Agora, o que falar daqueles homens da Bíblia que tiveram que enfrentar grandes desafios para vencer e para chegar onde Deus queria? Nós estamos caminhando para o final. Eu queria citar alguns nomes aqui que são bem conhecidos na Bíblia. Por exemplo, Abraão teve que vencer um desafio, uma crise, né? Às vezes a gente pensa que é só a gente que enfrenta crise, mas Abraão teve que enfrentar muitas crises. Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus, teve que abandonar a casa da sua família, teve que deixar de lado os seus projetos, para ir para um lugar que Deus havia lhe dito. Abraão enfrenta crises no Egito, Abraão enfrenta muitos inimigos, mas Abraão, ele vai entender que quando ele consegue vencer essas crises, ele recebe a promessa que Deus havia feito. Então, Abraão, ele enfrentou isso. Moisés, José enfrentou isso. Agora, o que pensar de José? O homem que através dos seus sonhos, ele chegou ao governo do Egito.
Mas é interessante porque José teve que enfrentar muitas crises, teve que passar por muitos problemas, desde a rejeição, a inveja, a humilhação, a calúnia, o esquecimento, a inveja, para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Quantas crises, Felipe? Quantos nãos nós já recebemos? Você não pode, não é para você, você não vai alcançar, você não tem o dom, você é muito fraco, você não vai prosperar, você não nasceu para isso, você vai continuar lá, não, sem ser cabeça, sendo cauda. José, ele teve que passar por tudo isso, enfrentar todas essas crises. Agora presta atenção, a inveja da casa de José, dos irmãos de José, jogaram José dentro de um poço. Aí veio uma oportunidade dele ser vendido como escravo lá para o Egito. Na casa de Potifar, José, ele teve que passar por uma coisa chamada calúnia. Se existe uma coisa que acaba com a gente, é a calúnia. Porque infelizmente, tem pessoas que não costumam ouvir a verdade, elas apenas ouvem. E aí o que elas fazem? Elas ouvem e elas multiplicam. Dizem que uma fofoca só vai deixar de ser fofoca quando cair nos ouvidos de uma pessoa que tem caráter, porque ela vai parar ali. Uma pessoa de bem, ela quando ouvir uma fofoca, ela vai dizer, não quero ouvir. Ouviu falar que o fulano de tal caiu? Ouviu falar que o fulano de tal pecou? Ouviu falar que a fulano de tal está grávida do pastor não sei quem que é casado? Então, queridos, quando você ouvir algum tipo de coisa nesse sentido, para ali. Aquela calúnia fez José ir parar dentro de um presídio. Agora imagina, José, escolhido de Deus, teve que passar por todas essas crises, até de uma falsa acusação. Se é nos dias de hoje, o que aconteceria? Um homem daquele, com um chamado daquele, chegou no Egito para ser uma solução no Egito, mas primeiro, a mulher de Faraó fez ele acreditar que José era um problema, e mora um grande perigo aqui, porque dependendo, tem pessoas que têm o poder de fazer você se tornar um problema, e as pessoas que não te conhecem vão te rotular como um problema, mas Deus é tão bom, que enquanto essas pessoas tentam fazer de você um problema, Deus levanta você e faz de você a solução. Deus levanta você e faz de você alguém relevante. Deus levanta você e faz alguém que vai marcar a sua geração. Deus levanta você e faz, todo o quadro contrário, negativo que foi projetado e lançado contra você ser uma bênção. Foi isso que aconteceu com José. Mas José teve que vencer as suas crises. Ele saiu daquela prisão e foi para a casa de Potifar, e foi para o palácio. Ele vai ser honrado por causa dos seus sonhos, não apenas por causa do seu sonho, mas vai ser honrado pela sua capacidade de enfrentar as crises de uma forma sadia, vendo das crises uma possibilidade, vendo nas crises uma oportunidade. José estava sendo treinado por Deus para que ele fosse uma grande liderança no momento oportuno, até chegar o momento da fome no Egito. Mas enquanto isso, José estava escondido, Felipe. José ficou escondido, José ficou preso. O pai de José Jacó achou que José estava morto. Ele passou a acreditar numa mentira, porque uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma meia-verdade. E aí José, ele vai fazer parte da história, vai entrar para a história como um governador, como um dos homens mais inteligentes da época, como um homem que Deus capacitou para governar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando. Sabe para quê? Para ficar preso? Não. Deus está te preparando para governar. Deus não tem uma cadeira de desonra para você. Deus não tem uma cela para você. Deus não tem um leito de enfermidade para você. Deus não tem um lar destruído para você. Sabe o que Deus está preparando para você? Uma cadeira de honra para abençoar a tua vida. E através dessa cadeira, tua família vai ser abençoada, teus amigos vão ser abençoados, todos aqueles que te cercarem vão ser abençoados. Eu quero profetizar em nome de Jesus, e eu quero que você com muita fé receba agora onde você está, em nome de Jesus. Mas é necessário vencermos essas crises. É necessário vencer as crises com sabedoria, com preparo. É necessário olhar para as crises como oportunidade. Gideão
Gideão enfrentou uma grande crise. Primeiro Deus disse: olha, eu vou livrar esse povo e eu vou te usar. E a Bíblia diz que Gideão diz: eu, o menor da casa de meu pai? Eu não vou conseguir não, eu não vou dar conta disso, como diz o goiano. Eu não vou dar conta disso, desse trem, o mineiro diz. O baiano, se fosse baiano, tivesse respondendo e dizer: oxe, eu não dou conta. Então, Gideão, ele teve que vencer esses desafios, o medo, e ter a certeza de que Deus estava com ele. Outra pessoa que a gente pode ver é Davi, quando vai enfrentar um desafio no meio de uma grande crise, onde o inimigo, humilhava, desafiava, zombava do povo de Deus. Davi, ele vai enxergar no meio daquela crise uma grande oportunidade. A crise que Davi estava enfrentando, aquele gigante, era como se fosse aquilo que eu falei de Moisés, uma oportunidade, só que embrulhada com um papel chamado problema. Só que Moisés fez diferente daquelas pessoas, Davi fez diferente daquelas pessoas que não sabem como enfrentar as suas dificuldades. Deixa eu te perguntar uma coisa para você: o que essa crise te revelou até agora? O que essa crise te ensinou até agora? Ela melhorou você ou ela fez você piorar? Ela te fez um melhor pai, ela te fez um melhor filho, ela te fez um melhor irmão, ela te fez um melhor amigo, ela te fez um melhor cristão. O que essa crise tem feito para você? Qual é o bem que ela tem feito para você? Porque esse isolamento social, ele tem feito muito bem para algumas pessoas, mas também tem feito muito mal. Ele tem fortalecido muitos relacionamentos que estavam destruídos. Relacionamentos familiares têm sido consolidados. A gente sabe também, ouvi umas entrevistas aí, ouvi umas matérias aí dizendo que estava tendo muito problema de briga entre casais, porque os maridos estão tendo mais tempo com suas esposas. Diz aí que eles não estão dando conta dessa obra, né? Mas Deus vai te dar sabedoria e graça e você vai vencer essa crise em nome de Jesus. Você tem aproveitado essa crise para crescer? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você tem usado essa crise para se fortalecer e para crescer intelectualmente? Deixa eu te fazer outra pergunta agora. Você tem buscado estratégias para vencer essa crise financeira que está se instalando no nosso país? Espiritualmente? Porque agora todo mundo tem tempo, a desculpa não é mais a falta de tempo. Todos nós temos tempo. Então, eu queria que você, nesse momento, refletisse. Quais são as oportunidades que você tem tirado e aproveitado no meio desta crise? Eu quero deixar aqui, para nós finalizarmos, 4 dicas de Deus para vencer as crises. E eu queria que você aproveitasse essas dicas. Como sair fortalecido no meio dessa crise que nós estamos enfrentando. Aqui, em segundo livro das Crônicas, 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira diz se humilhar, a segunda diz orar, a terceira diz buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, a quarta. Aí a Bíblia diz que Deus, falando a Salomão, diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós estamos precisando, queridos, não só de proteção, mas nós estamos precisando de cura. Hoje, muitos lares não estão enfermos do Covid, mas estão enfermos, da briga no casamento, de um relacionamento já quase destruído. Maridos já não têm mais a paz e o prazer de estar dentro dos seus lares. Filhos já não têm mais comunhão com seus pais. Pais não têm comunhão com seus filhos. Muitas pessoas nesse momento têm vivido um momento onde a crise tem gerado oportunidades, mas não têm aproveitado essas oportunidades para fazer isso, para se humilhar diante de Deus, para dizer para Deus o quanto precisa dEle, e que sem Ele não é nada, sem Ele nós não podemos viver, para reconhecer que é pecador, para reconhecer que é fraco, para reconhecer que é limitado, para reconhecer que precisa do Senhor, e orar. A oração é aquilo que nos liga a Deus. Jesus, ele tinha uma vida de oração, sabe por quê? Porque não tem como nós orarmos, não tem como nós termos intimidade com Deus se nós não tivermos uma vida de oração. Eu queria convidar você nesse momento a refletir que tipo de desafios, de crises
tem feito com que você tenha, ao invés de evoluir, você tem retrocedido na tua caminhada. Você que está em casa agora, você que está na tua casa agora me assistindo, você que está nesse momento de reflexão, nessa crise eu não tenho aproveitado as minhas oportunidades, eu tenho aproveitado de forma negativa, eu não tenho feito um bom proveito disso, eu tenho, gastado tempo com outras coisas que não me edificam, eu tenho buscado as minhas soluções, eu tenho buscado suprir as minhas necessidades onde eu sei que não vão suprir. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. É momento de buscar. Ele disse: buscar a minha face. A quem você tem buscado? E como você tem buscado? Será que você é daqueles que só busca a Deus quando vem a crise? Será que você é daqueles que só busca a Deus quando a morte está batendo na tua porta, quando a falência está batendo na tua porta, quando o teu lar está sendo destruído, quando o teu filho vai embora para as drogas, quando a tua filha se entrega à prostituição? Será que você é desses? Por que você não busca se humilhar? Por que você não continua orando? Por que você não continua buscando a face de Deus? Porque nesse momento de pandemia, eu conheço muitas pessoas que têm, feito da sua fé, um abrigo, feito da presença de Deus o lugar da sua segurança, que tem colocado na palavra a sua confiança. Eu conheço muitas pessoas que nesse momento têm dito: olha, é o momento que eu mais cresço, é o momento que eu mais busco, é o momento que eu mais me humilho, é o momento que eu mais oro, é o momento que eu mais me arrependo, é o momento que eu mais, busco crescimento em Deus. Busca o Deus de milagres. Eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos onde você está agora, porque Deus separou esse momento, esta crise, não para que você seja destruído, mas para que você seja fortalecido, para que você amadureça, para que você receba de Deus a revelação daquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Feche os olhos e fala: Senhor, revela agora. Se revela a mim como o Senhor se revelou a Moisés. Senhor, se eu tiver que tirar as minhas sandálias, eu tiro. Se eu tiver que rasgar o meu orgulho, eu rasgo. Se eu tiver que me humilhar, me humilho. Se eu tiver, Senhor, que te buscar agora, Senhor, com toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu entendimento, eu vou fazer isso agora.